A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Tudo bom com vocês? Então, para quem não me conhece, meu nome é Gilson Radena. E sobre o que eu estou querendo falar nesse vídeo? Muitas pessoas têm me perguntado: Irmão Gilson, será que eu posso evangelizar sozinho? Será que eu posso evangelizar sozinha? Como chegar em cada alma? Como evangelizar as almas? Então, meus amados irmãos, eu vou estar respondendo essas perguntas. Sim, você pode evangelizar sozinho, só que você tem que estar preparado. Você tem que estar apto para fazer a obra do Senhor, né, meus amados irmãos? Porque e se manifestar um demônio? O demônio conhece as nossas vidas. Ele sabe se nós estamos servindo a Deus de verdade ou se estamos com um pé no mundo e um pé na igreja. Ele sabe, meus amados irmãos. Então por isso nós temos que estar renunciando ao pecado. Temos que estar renunciando aquilo que desagrada a Deus. Ou seja, temos que estar alicerçado na palavra do Senhor. A partir do momento em que nós renunciamos ao pecado e voltamos nossas vidas, nosso coração, para fazer a obra do Senhor, o Senhor começa a nos dar autoridade no mundo espiritual para expulsar os demônios, curar os enfermos e operar os sinais, prodígios e maravilhas. Então, meus amados irmãos, se você estiver apto, ou seja, preparado, se você estiver renunciando ao pecado, se você nasceu de novo, sim, você pode evangelizar sozinho. Você pode evangelizar sozinho. E como chegar em cada alma? Muitas vezes eu e os irmãos, nós no começo não tinha folhetos, né? Que agora na igreja Resgatando Almas para Jesus, temos uns folhetinhos da igreja que ajuda bastante. Mas no começo nós não tínhamos, meus amados irmãos. Então eu chegava nas casas com os irmãos e nós batia palma. E quando a pessoa saía, nós falava assim para aquela pessoa: nós estamos fazendo evangelização, visita nos lar, estamos fazendo orações nas casas. Vocês aceitam uma palavrinha do Senhor, uma oração para que Deus possa abençoar você e sua família? E daí já falava um pouco, tipo, veja, se você olhar para em volta, você pode perceber que Jesus está voltando, que Jesus está próximo, que Jesus está às portas. E assim, meus amados irmãos, as pessoas iam vendo que nós era diferente, que nós somos servos do Senhor, tanto no agir, no falar e também no vestir. E muitos nos chamam para entrar, fazer oração, e Deus começa a operar, né, meus amados irmãos? Porque aonde estiver a verdade, Jesus está lá. Porque Jesus é a verdade também. Se nós pregamos a verdade, Ele vai estar lá conosco. Basta nós ter fé e Ele vai operar os seus sinais. Meus amados irmãos, no começo não será fácil. O inimigo vai se levantar contra cada um de vós. Virá luta e mais luta. Por isso que para fazer essa obra, precisamos estar alicerçado tanto na palavra como no Senhor. Porque a palavra vai nos dizer: aquele que está alicerçado sobre a rocha, pode ouvir um vento e a tempestade que for, mas não vai abalar esta casa. Mas aquele que estiver alicerçado sobre a areia, quando vir as lutas, as adversidades da vida, quando vir os problemas, abalam esta casa e acaba caindo da fé. É assim que funciona no mundo espiritual, meus amados irmãos. Por isso nós temos que saber, nós temos que estar com um pensamento ligado com o Pai, com o Senhor Jesus. Pensando conosco mesmo: pode vir o que vier. Eu posso passar o que passar, mas eu sempre vou estar olhando para Jesus. Eu sempre vou estar alicerçando na palavra do Senhor, obedecendo os seus mandamentos e os cumprindo. Porque, meus amados irmãos, vai vir o dia da tentação.
vai vir um dia da angústia, o dia do choro, o dia do sofrimento e também o dia da alegria. A própria palavra diz que há tempo para tudo nesta vida. Há tempo para chorar, há tempo para sorrir, há tempo de se alegrar, há tempo de tristeza e angústia, mas também há tempo de vitória. Meus amados irmãos, a partir do momento em que eu tomei uma atitude na minha vida e que eu falei assim: não é um calção, não é uma regata, não é uma menina, não é academia, não é festas, fervos que vão me tirar da presença do Senhor. Não é essas coisas do mundo. Não é por causa dessas coisas do mundo que eu vou deixar de servir a Deus. Porque, irmãos, eu ia para festas, eu ia para baile, eu ia para academia. Cada semana eu estava com alguma garota diferente. Quando eu era do mundo. Já bebi, já coloquei também cigarro em minha boca. Já fiz coisas que muitos nem imaginam. E eu mesmo tenho vergonha de falar. Mas eu louvo a Deus porque Ele me resgatou. Ele me salvou deste mundo de perdição. Porque chegou um dia, eu não conhecia a Deus. Meus amados irmãos, eu não conhecia a Deus. Sou sincero em dizer, eu não o conhecia. Teve um dia que eu até mesmo falei que eu li um versículo na palavra que dizia assim: aquele que ama mais o pai ou a mãe não é digno de mim. E naquele momento eu perguntei para mim mesmo, quando eu li aquela palavra, falei: como? Mas como que eu vou amar a Deus em primeiro lugar na minha vida, mais do que a minha mãe, que eu amo tanto a minha mãe? Como que eu vou amar a Deus mais do que a minha mãe? Pois eu nem conheço a Deus, eu nunca vi Deus, nunca senti a Deus. Então, meus amados irmãos, chegou um dia que eu fui em uma igreja e lá sim eu senti a grandiosa presença do Espírito Santo, a presença do Senhor. E a partir daquele momento eu comecei a buscar a Deus. A partir daquele momento eu comecei a descobrir que eu estava vivendo no pecado e que eu ia ser condenado ao inferno. Então eu me entreguei para Jesus. O Espírito Santo bateu na porta do meu coração falando: deixa eu entrar. Deixa eu entrar em seu coração. Deixa eu mudar a sua vida. Deixa eu morar com você. E eu deixei. Eu deixei o Espírito Santo entrar, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e fazer morada. E tudo que eu ia descobrindo que desagradava a Deus, eu ia renunciando. Renunciei à academia, renunciei mulheres, renunciei bailes, fervos, correntes. Eu andava com corrente também no pescoço, pulseirinha nos braços, andava até com crucifixo. Eu era muito fã, idólatra, né? Eu assistia a televisão, muitas séries, era fã do sobrenatural. E andava até com um pentagrama no pescoço. Na época eu tava até pensando de fazer uma tatuagem, igual a dos seriados do sobrenatural, mas graças a Deus eu não cheguei a fazer. Graças ao bom Deus. E acabei renunciando a tudo isso. Renunciei filmes. Renunciei tudo aquilo que desagrada a Deus.
E aí comecei a ver que os sensuais também não herdarão o reino dos céus. Então eu percebi que a minha regata que eu usava também ia me levar ao inferno. E o que eu fiz? Renunciei à minha regata. Queimei, joguei fora. Assim também com os shorts, o calção. E comecei a se desfazer de tudo aquilo que não agradava a Deus. Comecei, ou no caso, o Senhor começou a me limpar por dentro e por fora. Comecei a orar, comecei a jejuar. Eu lembro que quando foi anunciado o dia do batismo e eu ia se batizar, eu fui com o propósito de jejuar 3 dias e 3 noites. 3 dias! Ficar sem comer, sem beber nada. Não foi fácil, meus amados irmãos. Não foi fácil. Pensei, mas eu vou entrar nas águas, eu vou se batizar e sair de lá falando em línguas. Foi lá 3 dias de jejum, sem comer nada e beber nada. A hora que entrei na água, eu pensei, é agora. Vou sair falando em línguas. De mesmo, aconteceu nada. Não falei em línguas, meus amados irmãos. As coisas de Deus é misteriosa, mas sentindo sempre muita presença do Senhor. A graça, a unção, aquela presença calorosa do Espírito Santo, aquele fogo que arde dentro do coração. E continuei. Não falei em línguas, mas continuei, perseverei. Continuei buscando a Deus. Continuei querendo fazer a obra cada dia mais. Naquela época eu até trabalhava num mercado. Quando eu dava o intervalo, era 2 horas de intervalo. Eu ia sozinho para as ruas, meus amados irmãos, e começava a perguntar para as pessoas no meio da rua: posso orar por você? Posso falar um pouquinho da palavra para você? E no meio da rua eu já começava a orar, sozinho, eu e Deus, meus amados irmãos. Que sempre nas minhas orações eu pedia sede para Deus no meu coração de fazer a obra, sede de orar, sede de meditar na palavra, entendimento, sabedoria, discernimento. E Deus foi me dando, foi me capacitando aos poucos. E até hoje Ele está me capacitando, né, meus amados irmãos? Deus vai nos capacitando cada dia mais na sua obra, na sua seara. E então eu comecei a fazer a diferença onde eu for, né? Comecei a querer fazer visita nos lares através dos vídeos do pastor Flávio também, que eu via muitos vídeos do pastor. E comecei a convidar uns irmãos, né, para ir comigo. Deus preparou uns varões valorosos para estar comigo, né, nessa seara. E fomos indo fazer a obra, né. Só que até então, meus amados irmãos, eu não tinha oportunidade para pregar na igreja. Eu era meio recém-convertido, né. E eu não sou de pedir para ninguém, né, para pregar, para ministrar a palavra do Senhor. Eu sou somente de dobrar meus joelhos e orar. Falar: Senhor, prepara para mim, pois eu quero fazer a vossa obra. Eu quero ganhar almas para o reino dos céus. Eu quero ganhar almas para ti, Senhor. Me usa, me capacita. E comecei a orar com esse propósito: Senhor, dá-me uma oportunidade para me pregar a vossa palavra. Me usa na vossa obra, Senhor. E meus amados irmãos, não demorou muito não. Pouco tempinho, o Senhor preparou uma oportunidade de eu estar pregando numa igreja. Eu lembro que eu fui pregar naquela igreja. Nossa, foi difícil, meus amados irmãos. A primeira pregação a gente nunca esquece. Não foi fácil. Parece que as palavras não vêm muito, vem um pouco e de repente parece que para um pouco de vir. E foi difícil, mas eu fui me esforçando. Mas eles gostaram da minha pregação porque foi uma pregação contra o pecado. E era uma igreja de doutrina. E falaram assim: irmão Gilson, gostemos da sua pregação, quero que você faça uma campanha. Volte aqui que você vai pregar de novo no próximo dia. Amém. E voltei animado no jejum, na consagração. No segundo dia que eu fui ministrar a palavra do Senhor, preguei lá a palavra de Deus. E no final do culto, né, todo mundo vindo para receber a oração.
Empunhei as minhas mãos sobre a cabeça de uma mulher e falei: Senhor Jesus, toca, toca. Quando eu falei assim, a mulher caiu endemoniada, meus irmãos do céu. Se eu não me engano, foi a primeira vez que Deus me usou na libertação. Caiu endemoniada, começou a dar risada pela boca da mulher. E não lembro direito o que eu perguntei pro demônio lá. O demônio respondeu. De repente eu falei para ele ficar de joelhos, ele ficou de joelhos. E de repente não sei o que aconteceu, que o demônio começou, parece que, o fogo começou a queimar o demônio. Ele se jogou pro chão e começou a rolar, gritando, meus amados irmãos do céu. E daí eu não tinha muita experiência ainda no mundo espiritual, não sabia como falar, como agir. Só sei que o demônio começou a rolar e chegou a derrubar os bancos da igreja, meus irmãos. Aquele dia foi tremendo, sabe? Eu tava animado, porque nunca tinha acontecido comigo, né? E Deus começou a me usar já na libertação, já no comecinho. Mas foi forte o poder de Deus. Voltei aquele dia impactado com o poder de Deus, né? Cheio da graça, da unção. E querendo cada dia mais fazer a obra, ver os mistérios, os sinais. E daí comecei a fazer bastante visita nos lar também. Deus começou a me usar também na libertação nos lar. E Deus começou a operar seus sinais, prodígios e maravilhas. Pessoas também que falavam que estavam com uma dor em tal lugar. Eu falava: tu crê que Jesus vai te curar agora? Essas pessoas diziam: sim, eu creio. Eu orava e depois da oração falava: cadê a dor? Sumia. Então eu comecei a ver o poder de Deus através da minha vida. Mas sempre orando, buscando a Deus, para nós ser usado poderosamente nas mãos do Senhor, meus amados irmãos. O começo de tudo é a obediência. Muitos perguntam para mim: irmão, como que você já é usado pouco tempo, né, de ministério na presença do Senhor, e já está sendo usado também até na libertação, até para curar os enfermos. E então, o que é necessário para ser usado na mão de Deus? Obediência. O que é mais necessário é obedecer a Deus. Quando você começa a obedecer a palavra, Deus começa a derramar do seu poder, encher do azeite, da graça, da unção, né, meus amados irmãos? Do fogo do Senhor. Porque, meus amados irmãos, você pode ser um homem que ora, um homem de oração, um homem que ora mesmo. Mas se você não obedece a palavra do Senhor, sempre está caindo na palavra, está tropeçando na palavra do Senhor. Você pode ser o homem de oração que for, não vai ser tão usado por Deus assim. Sempre cai na palavra, sempre tropeça. Então, por isso, o necessário é a obediência. Porque se você obedecer a Deus, a palavra do Senhor, Deus vai operar na sua vida. Porque Deus habita onde está a verdade. Porque a palavra também diz: não é só pelo vosso muito falar que serão ouvidos, mas de um coração sincero, um coração verdadeiro, íntegro para com Deus. Então, meus amados irmãos, muitas vezes uma oração de 10 minutinhos pode valer muito mais do que a oração de 2, 3 horas. O porquê? Porque às vezes aquela oração de 10 minutinhos foi mais sincera do que a oração de 2, 3 horas. E o mundo espiritual é assim, meus amados irmãos. Não estou dizendo que não temos que orar. Temos que orar muito sim, pois a oração é a chave da vitória. Devemos orar sempre uns pelos outros, orar por aqueles que nos perseguem, que nos maltratam. Devemos ser a igreja do Senhor é uma igreja que ora. Mas devemos orar com o coração. Devemos orar sem tropeçar na palavra. Devemos ser verdadeiros para com Deus. Aí sim Deus vai começar a operar através de nossas vidas. Então, meus amados irmãos, a partir do momento em que eu comecei a se entregar para Deus, de corpo, alma e espírito, as lutas com certeza veio. Passei por tanta coisa, meus amados irmãos, até no meu serviço. Em um deles, teve uns patrão fiscal
que me chamaram, 3 deles na salinha. Eu pregava para todo mundo lá no meu serviço, no mercado, né, que eu trabalhava. Pregava para cliente, pregava pros que trabalhavam, pros caixa, pros empacotador, para todo mundo eu pregava. E teve um dia que eles me chamaram, falaram: viu, Gilson, se você não parar de pregar a palavra de Deus aqui no serviço, nós íamos te mandar embora por justa causa. Falaram isso pra mim, meus amados irmãos. E sabe o que eu disse pra eles? Amém, que assim seja. Prefiro obedecer a Deus do que os homens. E falei pra eles que ia continuar falando do amor de Deus. E que existe um dom chamado revelação. Se Deus revelar algo pra mim entregar pra alguém, eu vou falar. Eu vou pregar. Então, se eles quisessem me mandar embora, amém, seja o que Deus quiser. E saí daquela sala. E meus irmãos, como eles pegaram no meu pé. Teve um dia que eu não aguentei. Eu acabei pedindo a conta porque fui muito humilhado lá naquele serviço. Acabei não aguentando, sair de lá chorando. Aquele dia foi um dia muito difícil para mim também. Mas Deus, graças a Deus, sempre estava comigo. Sempre o Senhor usando vasos para me alertar. Enquanto você estiver com o rosto no pó e obedecendo a minha palavra, estarei contigo. E assim foi, meus amados irmãos. Passei por coisas que é só Deus. É só Deus mesmo para dar forças, para ajudar. Muitos dias, momentos, eu achava que Deus não estava comigo. Eu chorava de angústia e dizia: Senhor, eu não estou aguentando mais. Tira minha vida. Me leva. Eu não estou aguentando mais, meu Deus. Eu não gosto daqui. Eu não quero mais ficar aqui. Me leva. Me leva, Senhor. Mas o Senhor não respondia nada. Mas quando eu ia fazer a obra do Senhor, o Senhor operava. Porque em meio às provas, eu continuei obedecendo. Em meio às lutas e tribulações, eu continuei buscando a Deus. Eu não desisti. Muitas pessoas, quando vêm as lutas e tribulações, elas acabam desistindo, achando que Deus não está com elas. Mas é ao contrário, meus amados irmãos. Deus continua com cada um de vós. Ele está aí com você. Até mesmo nas lutas e tribulações. Mas só que vai ter momentos em que o Senhor vai se calar para convosco. É como um professor, na hora da prova, que o professor entrega a prova para os alunos, ele vai ficar quieto. Ele não vai ajudar os alunos. Ele não vai ensinar naquele momento. Ele vai ficar só quieto e observar o aluno passar pela prova. E assim é conosco, meus amados irmãos. Quando nós estamos para a luta, no meio da luta, da tribulação, muitas vezes o Senhor se cala para nos observar como que nós íamos reagir àquela situação. Se vamos continuar sendo fiéis ou não. Se vamos continuar obedecendo a palavra do Senhor ou não. Porque o Senhor quer verdadeiros adoradores. Porque muitos são chamados. A palavra vai falar para nós que o Senhor tem chamado todos os pecadores ao arrependimento. Ou seja, muitos estão sendo chamados. Muitos. Mas poucos são os escolhidos. Por que poucos são os escolhidos? Porque poucos são os que querem abandonar os pecados. Querem servir a Deus, um pé na igreja, mas querem estar com outro pé também no mundo. E não é assim que funciona. Ou você é, ou não é. Ou você serve a Deus, ou não serve. Você não pode ter 2 senhores. Você não pode estar com Deus e estar também servindo a Satanás.
Ou você serve a Deus, ou você serve só a Satanás. Porque se você tentar servir a Deus e tentar servir a Satanás, no final de tudo você vai acabar indo pro inferno do mesmo jeito. É assim que funciona, meus amados irmãos. O caminho é estreito. E o Senhor vai começar a operar através das nossas vidas. Eu tenho um desejo no meu coração de ser usado cada dia mais nas mãos de Deus. Porque a palavra diz que os sinais irão de acompanhar os servos do Senhor. Ressuscitarão os mortos, curarão os enfermos, expulsarão os demônios, os cegos irão ver, os surdos irão ouvir e os mudos irão falar. Os lunáticos vão ficar sãos e os paralíticos irão andar. É a palavra. Se a palavra está dizendo que os servos do Senhor, os sinais irão acompanhar, então vão acompanhar. Basta nós buscar e ser um servo verdadeiro para com Deus. Porque Deus vai operar, Deus vai nos usar, Deus vai nos capacitar. Basta nós continuar perseverando, e perseverando, e perseverando, e não desistindo. É como a palavra diz, meus amados irmãos. Para nós operar esses sinais, prodígios e maravilhas, a operação de maravilhas, nós temos que morrer, de verdade mesmo. Morrer para este mundo. As coisas deste mundo não vai ter mais prazer para nós. As coisas deste mundo não vai ter mais sentido. Porque você morreu para este mundo. Agora você vive para Deus, para fazer as coisas de Deus. Agora não é você que vive mais, mas é Cristo que vive em vós. Irmão, pense bem com você. Pense bem. Será mesmo que se Jesus estiver vivendo em você, você vai querer jogar bola? Se Jesus estiver vivendo em você, será mesmo que você vai querer jogar videogame? Se Jesus estiver vivendo em você, será mesmo que você vai querer fazer academia? Se Jesus estiver vivendo em você, será que você vai querer pegar várias garotas? Se Jesus estiver vivendo em você, será que você vai estar fumando? Usando droga? Se prostituindo? Mostrando o seu corpo para que os outros vejam a sua nudez? Se Jesus estiver em você, será que você vai estar no pecado? Será que você vai estar se divertindo aqui neste mundo? Será? Será mesmo? Ou será que se Jesus estiver em você, você vai padecer como ele padeceu? Você vai sofrer como ele sofreu? Será que você cuspirão na sua face assim como cuspiram na do Senhor? Será? O que será que vocês acham? Será que vocês vão ser mais alegres, mais felizes? Vão se divertir, continuar se divertindo aqui nesse mundo? Ou será que vocês vão sofrer? Vão começar a pregar a palavra? Vão começar a ajudar o próximo? E quando bater na sua face, você vai dar a outra? O que você vai fazer? Ou você vai querer bater no teu próximo, quando baterem na sua face? E quando cuspirem em você, o que você vai fazer? Será que é Jesus que está vivendo em você mesmo? Porque se Jesus estiver vivendo em você, pode vir a afronta que vier. Quando vinha, ele não revidava. Sabe o que ele fazia? Ele abaixava a cabeça. Ele ficava quieto. Muitas vezes nós, cristãos, queremos revidar. Queremos dizer: ah, não. Você vai ver agora o que eu vou fazer. Não é assim. Não é assim que funciona. Segundo a palavra de Deus, nós temos que resolver o mal com o bem. Se nós estamos realmente em Cristo, morremos de verdade para este mundo. Este mundo não faz mais parte de nós. Enquanto o mundo está se divertindo, enquanto o mundo está no fervo, nas drogas, na prostituição, na lascívia, na bebedeira, nós não. Nós estamos buscando a Deus. Nós estamos dobrando nossos joelhos e falando: Senhor, tem misericórdia de cada alma.
Senhor Jesus, tem misericórdia dessas almas que estão agora enganadas pelo inimigo, que estão na prostituição. Quantas vidas Satanás não tem ceifado e levado para o inferno? Tem misericórdia. Nos levanta para pregar a verdade para cada alma, para que venham ser salvas. O Espírito Santo toca em cada coração e liberta. O que você está fazendo? Me diga. Está se divertindo? Está fazendo as suas vontades? Ou está fazendo a vontade de Deus? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Está fazendo a vontade de quem? A palavra vai dizer que para nós herdar o reino dos céus precisamos nascer de novo. Precisamos ser uma nova criatura. Se você nasceu realmente de novo, a vontade de quem que você está fazendo? É a vontade de Deus ou é a vontade da sua carne? A vontade de quem que você está fazendo? A partir do momento em que eu renunciei eu mesmo, este mundo, eu comecei a parar de fazer as coisas que eu gostava. Parei de jogar bola, parei de se prostituir com mulheres, parei de beber, parei de sair para fervo, parei de ir para baile. Eu parei. Sabe para fazer o quê? A vontade de Deus. Ir atrás do pobre, do órfão e da viúva. Para ir atrás dos necessitados. Para ir atrás daqueles que estão afligidos pelo inimigo. Para ajudar o próximo. Para pregar a palavra do Senhor. Para ganhar almas para Jesus. Porque eu vi que eu não podia fazer isso e continuar nos meus prazeres. Temos que ser verdadeiros, meus amados irmãos. Se nós queremos ser salvos, ou nós se entregamos de verdade para Jesus, ou então continuamos no mundo. Por que ir para a igreja e continuar do jeito que está? Por que carregar uma Bíblia na mão e continuar do jeito que está? Você não vai ser salvo. Coloque isso na sua cabeça. Coloque isso na sua cabeça. Você pode carregar uma Bíblia na sua mão e ir todos os dias para a igreja, mas se você não obedecer à palavra de Deus, você não vai ser salvo. É a palavra. Pois o caminho é estreito, é apertado. E poucos são os que passam por ele. Meus amados irmãos, se vocês querem fazer a obra, precisam renunciar a vós mesmos. Tome a sua cruz de cada dia e siga-me. Assim diz o Senhor. Tome a sua cruz de cada dia e siga-me. Ou seja, morra para este mundo e venha. Não olhe mais nem para a direita, nem para a esquerda, não olhe mais para trás, mas só olhe para Jesus. Amém, meus amados irmãos? Deus abençoe e fique na paz do Senhor Jesus.